cá só para felicitar a Escola São Tomás de Trogão Grande, Miguel Leitão de Andrade, pelos seus 50 anos de vida. Antes de mais, quero felicitar a escola pelos seus 50 anos, professores, alunos, ao longo destes anos. E nesse cumprimento, felicitar e cumprimentar todos aqueles que ao longo dos 50 anos de vida contribuíram para a sua existência, atuais e antigos professores, atuais e antigos funcionários, antigos alunos, pais, todos estão de parabéns neste ano em que se comemoram os 50 anos de existência da escola. Trabalhei 33 anos. 50 anos. 50. 45 anos e meio. 21 lá em cima, o resto aqui. Ai, o que é que fazes na escola? Eu dizia assim, sou cozinheira. Fui chefe pessoal. Fazia de tudo. Eu cheguei a fazer serviço de secretaria. Trabalhei na cantina. Trabalhei uns anos na cantina. As memórias que talvez me saltam mais é as viagens de autocarro. Logo no primeiro dia, uma sã de pancadaria logo à entrada da escola. Gente boa, uma grande unidade entre funcionários e professores, uma unidade também entre funcionários, porque havia muita educação, com alunos, com os alunos. Para ti eu gostava, claro, isto agora, eu gostava muito. São muitas, é um turbilhão delas. Mas aquela que me vem assim mesmo à ideia é a turma em si. A nossa turma era o CR7 da escola. As memórias são boas, quer a nível dos professores, quer dos alunos, são de facto boas recordações que me acompanharam ao longo destes anos. Primeira memória. Olha, não percebi nada de nenhum papel. Vínhamos num transporte num jeep, às vezes 20 alunos dentro de um jeep, mas pronto, foi uma experiência boa para depois ingressar no segundo ano. Foi quando cheguei, porque pronto, eu sempre estudei na escola primária da Atalaia, nunca tinha saído para outro sítio para estudar ou para conviver com outras crianças, naquele tempo era diferente. Até tenho um alcunho que eu nunca mais me esqueci, que era o Zé Cuecas e o alcunho. E o coelhito da Balda Froca. Porque nos permitiam um convívio diferente, até com alunos que não eram só da nossa turma ou só do nosso grupo, não é? Porque vinham de várias idades e de vários sítios. Nós tínhamos colegas de todo o concelho de Trogão Grande, mas também dos concelhos vizinhos, de Trogão Pequeno, concelho de Serdã. Lembro-me talvez assim de estar ali próximo da Devesa, a olhar para a escola e vermos quem é que era quem. Conhecia só uma ou duas pessoas, porque de antes não havia essa facilidade como hoje. Nós não gostávamos de perder com nada nem com ninguém. Nós tínhamos que ganhar tudo. Tínhamos que ganhar os torneios, tínhamos que ganhar a festa do Natal. Nós tínhamos que... Era a super turma. Eu lembro-me de todos, sem exceção de ninguém. Tive bons professores. Alguns deles marcaram-me, como por exemplo a professora Maria da Graça, que ainda hoje já fizemos jantares os do primeiro ano. Tive vários. O professor Matos Neves, o professor Helder. Portanto, são tudo professores que, entre muitos, que me marcaram para a vida. Sim, houve. Eu diria, sobretudo, os professores de matemática. Passados mais de 30 anos, eu recordo-me dos 5 professores de matemática que tive. A minha professora primária, da escola primária, foi a mesma professora durante os 4 anos. Eu tive realmente a sorte de ter professores muito bons, sobretudo naquelas disciplinas nucleares, matemática, português, inglês, ciências. Quase todos, sem exceção, funcionários. Mas o Joaquim Macedo, o diretor da escola, marcou-me muito. Os professores de matemática exerceram em mim uma influência muito grande e se calhar um pouco por eles eu segui o percurso da área económica e matemática. Ainda hoje eu tenho contacto com ela. Muitas vezes me convidou e
pagar-me os lanchezinhos no café do Sr. Caetano. O professor Amadeu Pedrógão Pequeno, que era uma referência da escola, pela disciplina que incutia, pela exigência, pelo seu método de ensino, pelo método de trabalho. Eu não posso dizer quase todos, porque alguns eu já não me lembro bem deles, mas eu tive o professor Tiago, o professor Helder, o Joca, que era funcionário, ainda hoje nos cumprimentamos, o Beto, tantos. Era difícil e eles estavam ali sempre disponíveis para nós. Portanto, todos de uma maneira geral. E ainda hoje, através das redes sociais, tenho contacto com ela, portanto consegui encontrá-la através do Facebook. E acho que foi a professora que se calhar até hoje mais me marcou. Pensarmos sempre pela nossa cabeça. A boa educação, a boa experiência. É uma lição de trabalho. De facto, na altura, os professores eram muito disciplinados, muito disciplinadores, incutiam muita exigência aos alunos. Saber respeitar, que é uma coisa que às vezes não acontece em muito lado, respeitar os alunos. Isso é difícil, porque naquela altura nós não pensávamos dessa forma. Tudo aquilo que eu já trazia de casa e que continuei a ser e tentei ao longo da vida continuar. E também não tentar integrar-nos num grupo fazendo coisas que não queremos ou com as quais não concordamos, só para que sejamos aceitos. Querer saber mais, em querer conhecer mais, em querer conhecer outras pessoas, outros ambientes. Porque os funcionários devem respeitar os alunos, tal e qual que os alunos devem respeitar os funcionários. Porque se a gente tinha emprego, tinha que agradecer aos alunos, porque havia alunos, se não houvesse alunos não tinha. Portanto, respeitá-los. Naquela altura eles respeitavam-se e a gente também. Pá. Ai, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muito mais alunos e mais educados. Sim, um bocadinho resultado do que também vivemos na sociedade, não é? As turmas do primeiro ano, turmas de 22, 23, 24, 25 alunos. Especificamente no Conselho, sabemos que existe alguma certificação. Penso que o Conselho de Pedrógão devia ter a média de 11, 12 mil habitantes, 13 mil habitantes. Todas as aldeias praticamente tinham uma escola primária. Hoje é impossível, não é? Tanto que os alunos todos do Conselho, bem todos, estão fixos aqui em Pedrógão para esta escola. Antigamente não. A escola lá em cima, com os miúdos, primeiro, quinto e sexto, e depois também houve à noite, eram mais que o agrupamento todo. E mais educados, com mais responsabilidade do que é agora. Isso não há comparação possível. Lá em cima, quando começámos, a escola não tinha nada. Havia muita pobreza. As malas deles eram as mesmas que faziam com um bocado de tecido, não é? A diferença é muito grande. A diferença é muito grande, porque nós começámos com uma coisinha tão pequenina. Nós não tínhamos uma sala praticamente para a educação física, aí vê-se logo. Agora, os miúdos vinham e eram para aqui, e eles ali traziam milhares de chutes conforme era o tempo, não interessava, a saquita com comer, também não havia ainda a cantina. No meu tempo, quando eu entrei para a escola, neste momento estou a falar, por exemplo, na primária, quando eu entrei para a primária, eu tinha medo da professora que me pelava, não é? Para mim elas eram todas terríveis, mas eram. Nós não podíamos falar com a liberdade que falamos agora, que eu tinha que ser uma educação, senão tínhamos lá o diretor para nos chamar logo e castigar. Há uma diferença grande, pelo menos mais pessoal, porque a gente era poucos na altura. Por exemplo, da escola antiga lá de cima para aqui, é uma diferença como a noite de dia, não é? Eu falo a nível do refeitório, não é? Nós lá em cima, lavar a louça à mão, arranjar frangos, que vinha tudo inteiro. A gente lá em cima, condições é que a gente tinha poucas.
Depois construíram-se, no tempo do professor Helder, sim senhora, abriu-se a cantina, abriu-se o bar, antes era um barzinho pequenino, depois foi um bar bom, já se lá se recebeu muita coisa, né? Eu acho que passamos do 8 para o 80. A nível do espaço físico, na altura a escola até não era muito má, portanto, admito que à época a escola que nós tínhamos não era muito má. Hoje em dia os miúdos têm muito, eu acho que têm tudo, só eu às vezes não compreendo porque é que eles não aproveitam. Eu olhei para o espaço físico da atual escola e realmente, pronto, existem felizmente boas condições, 6 ou 7 mesas de ping-pong, nós na altura tínhamos uma. E ao que se vê hoje, essa camaradagem, essas amizades que nós fazíamos na altura, deixou-se muito de ver, muito. E tanto que eles hoje têm umas condições que nós não tínhamos antigamente. Eles hoje têm tanta condição que nós não tínhamos. Por exemplo, tecnológicos, computadores, outras ferramentas, não é? Que é normal, os tipos de quadros, certamente foram melhorando as salas e as condições, porque assim também a própria sociedade também exige, não é? Hoje ainda é difícil, mas já há mais oportunidades, há mais informação e naquele tempo não. Mas admito que hoje em dia a escola pública sofreu se calhar algum desinvestimento e os professores talvez não estejam tão motivados hoje como estavam antigamente. Começa em casa. Vem de casa. Para mim começa em casa. Em casa os professores estão lá depois como complemento, não é? A educação vem de casa. Sem coisa, aqui é para aprender a ler e escrever. Na escola aprende-se outras coisas, boas e más, não é? Para mim começou em casa e para o meu filho eu continuei. Começa em casa. Vem de casa e nisso há um outro reguilho, mas isso é normal, não é? Mas nada de falta de educação. Eu sinto que não são os professores que têm que educar os filhos. Eles têm que continuar o trabalho dos pais. Em ambos os lados. Porque nem os professores são nossos pais, nem os nossos pais são os nossos professores. Também há alguma educação, dar educação também, mas... Há professores que os miúdos respeitam muito, há outros que respeitam pouco, há outros que não respeitam nada. Eu acho que a educação vem do berço, vem de casa. Pelo menos a minha educação foi esta e é a que eu dou aos meus filhos. Eu cheguei a subir a escada ali, esta escada aqui, para o primeiro andar, para ir bater à porta de uma sala, onde estava uma professora a dar aulas. Eu estava cá embaixo na cozinha e começaram a cair coisas lá de cima. E eu vou à rua e olho para cima e vejo a janela aberta, com os putos com as pernas penduradas para o lado de fora, a tirarem papéis, a tirarem maçãs, a tirarem coisas cá para baixo, e a professora estava na sala. Agora, os professores, claro, também devem ser exigentes dentro da sala de aula, no espaço escolar, têm que ser um exemplo também, porque todos nós adultos somos um exemplo para os mais novos, não é? E os professores são uma referência, quer queiramos, quer não. Muitas, algumas quase que não se podem contar. Lembro-me muitas. Quando o professor Helder nos reuniu, que a gente tínhamos que abrir a cantina. Que a cantina tinha que começar a funcionar, não é? Porque não havia, eu pedi voluntários e não houve, e depois houve 3 voluntários. Fui eu, a Joaquina e a senhora a senhora Margarida. Do autocarro, muito velha, cair aos pedaços. O homem, coitado, só faltava a gente andar a empurrar o autocarro e muitas vezes empurrávamos. Aqueles últimos anos, o 8º e o 9º ano, recordo-me da preparação do baile de finalistas e depois da viagem de finalistas. Havia ali uma quintazinha perto da escola, que tinha uns cavalos. Às vezes vinhamos ali para baixo do recreio, para o Sr. Artur Padreiro, vínhamos para lá jogar matrecos, naquela hora, lá o enganávamos de vez em quando. E havia uma cerejeira enorme e nós roubávamos as cerejas. E uma vez o dono apareceu lá com a caçadeira. Fazíamos umas anilhas de chapa e ou um pente, cortávamos os dentes do pente, enfiávamos lá dentro e estávamos sempre a jogar a bola, até que ele descobriu e tivemos que correr à peça lá para fora, com um pau para nos bater.
De vez em quando depois éramos apanhadas em flagrante pelos pontinhos quando chegávamos assim. Sempre tínhamos um furo, aproveitávamos para fazer umas escapadelas assim à 5, aquela aventura, só nos faltava era lá assim, não é? Pois. Uma ponte muito velha, de madeira, a cair. E então o nosso motorista, coitado, mandava-nos sair do autocarro, passava o autocarro para o lado de cá, né? Para o lado de droga, e a gente passava a pontapé, e depois entrávamos todos no autocarro e lá vinhamos nós. Muitas vezes chegámos cá em cima às fontainhas, o autocarro avariava. A subir aquilo era um castigo. A própria organização da viagem de finalistas também foi engraçada. Nós, na altura, fomos para Braga e para Guimarães. Uma senhora não queria matricular o filho, mas ele é preciso estar. Ora, havia o balcão, ele chegava assim com os olhos, batia com assim as mãozitas para se esticar. Depois já queríamos usar algumas palavras mais caras, não sei o quê. Quando adaptarmos um senhor da hotel, olha, desculpa lá, mas quantas pessoas é que alberga aí no outro espaço? Isto não nos percebeu bem, mas nós aqui não obrigamos ninguém, Na altura, devíamos ter falado mais simples com a senhora, estamos aqui a armar-nos em importantes para albergar, então, mas quem é que usa essa palavra no dia a dia? Ninguém, pode ser. Uma vez cheguei à porta da escola, eu tinha a escola toda, inclusive o diretor, na rua. E depois levei uma descasca a todo o tamanho, como se eu tivesse culpa. Mas eu não tinha culpa. Então aquilo avariou, queriam que eu fizesse. E depois eu cheguei à altura e disse, explica a senhora que era o seu filho em casa. Tem lá uma enxada para ele. Sabe, minha senhora, ele nem chega ao balcão quando mais é enxada. Sem dúvida. Ainda hoje são meus amigos, ainda hoje nos encontramos todos. São grandes amigos. Sim, foram. Com muitos ainda mantenho contacto. De uma maneira geral, sim, alguns, sim. Eu acho que sim. Sim, trago, desde a escola primária, mas também desde a preparatória. Ao contrário de outras turmas que se calhar ainda se vão encontrando, ainda vão estando presentes, connosco não aconteceu tanto assim. Eram tempos diferentes, depois distanciámos-nos, mas tenho carinho para algumas pessoas. Fui tentar buscar uma lista aqui à escola dos alunos e comecei a organizar o próprio almoço do segundo ano. Mas continuamos a encontrar-nos, ainda agora houve a festa da Lauriceira, encontraram-nos vários lá na festa e os reconhecemos ao tempo da escola. É preciso ver que ainda hoje tenho alunos, ainda hoje há alunos, alguns imigrados, que estão imigrados, e quando cá vêm vão visitar. Sem dúvida, nós éramos amigos e havia outra coisa que hoje não há. É o respeito. Mas eu tenho a noção que se houvesse uma necessidade, algum momento em que fosse preciso juntar-nos todos outra vez, eu acho que todos estavam cá. Tenho colegas que recordo com muito agrado, o Sérgio Soares, o Paulinho David, a Maria Elizabeth Simões, que é professora de matemática e é dos Carlos Fundeiros, excelente aluna. Mas grandes amigos. Tenho grandes amigos desde funcionários, alunos, professores. Para mim, todos eles, tanto os alunos como professores. É engraçado que agora na minha atividade profissional muitos vão ter comigo, não é? Me procuram e não consigo, especialmente quando os atendo no escritório, nem consigo olhar para eles como para os outros clientes, porque vem sempre à memória, enfim, aquilo que vivemos e as histórias que temos. Vocês estudem. Continuem a aproveitar aquilo que têm. Olhem mais para a escola, é quase como seja a casa deles. Mais união. E sermos úteis. Que aproveitem o que lhes é dado, que vivam o dia a dia. Para aproveitarem. E aproveitarem ao máximo estes anos de vida, para se divertirem, sobretudo divertirem-se, não é? Sejam como eu. Eu fui. Vocês devem estar a pensar, lá vem aquela velha chata. Porque eles têm que se capacitar, que passam mais tempo aqui que em casa. É um tempo que passa rápido e que é essencial.
Se nós todos tivermos um papel, se nós desempenharmos um pequeno papel na sociedade, na nossa vila, na nossa aldeia, eu acho que as coisas todas funcionam melhor. Além de aprenderem, como é óbvio, convém que saiam daqui a saberem alguma coisa, não é? Mas, acima de tudo, que aproveitem, que sejam felizes nos tempos de escola. Tratem bem as crianças, não as tratem como se elas sejam, que isso eu nunca fiz. Eu tratei sempre as crianças como se elas fossem iguais a mim. Isto é de todos, pá. Eu, pelo menos, acho isso. Olha, eu fazia isso. Quando estava, eu, o Beto, olhávamos, trabalhámos aqui muito. Que aproveitem ao máximo pronto, estes anos, que são anos que os vão marcar para sempre e que levem o melhor destes anos, porque de facto são os melhores anos da nossa vida, não é? Muitas. Tenho muitas saudades. Tenho saudades daquele tempo. Sim, tenho. Muito. Muito. Tenho muitas saudades. Tenho. Eu acho que é impossível não termos saudades. Então, de alguns alunos e de alguns professores, então, nem se fala. Muitas saudades. Não me admira que alguns funcionários que já saíram há mais tempo que eu, né, não voltassem aqui por os pés. Isso não me admira nada. Realmente uma pessoa trabalha ano após ano, agora olha assim e passou 6 tempos, nada. Pela amizade, pela camaradagem, entre alunos, entre professores. Tanto tenho saudades que estou a ajudar a organizar este almoço, para estar em convívio com esses meus amigos, que eu alguns já não os vejo há 50 anos. Foram bons tempos, boas memórias, mas eu não gosto também de agarrar muito ao passado, não é? As memórias da escola também nos remetem para as memórias quando nós éramos crianças e quando nós tínhamos alguma imaturidade, alguma ingenuidade. No fundo é saudades. Então não é para esquecer. Tenho saudades olha, sei lá, às vezes, uma boa conversa que a gente às vezes tinha. Muitas.